Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 13ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos entrar no capítulo 2, os regimes totalitários na Europa, página 82 do livro. Após reconquistar a estabilidade econômica e política, a Europa Ocidental foi tomada por uma nova crise, gerada pelos efeitos da quebra da Bolsa de Nova York. Lembrando que na última aula nós vimos que o crash da Bolsa de Nova York, a quebra, trouxe para boa parte da Europa uma grande crise econômica e financeira e muito desemprego. Vamos continuar. Parte da população europeia, insatisfeita e influenciada pela propaganda antissocialista, apoiou regimes de governo de extrema-direita. Essa era a situação em que estava a Europa. A nação, o povo insatisfeito e começando a ser influenciados por regimes de extrema-direita, ou seja, totalitários. A Europa no pós-guerra. A década de 1920 foi um período de muito contraste. Os europeus estavam otimistas com o fim da guerra, mas havia temor em relação às dificuldades de um recomeço. A Grande Depressão, iniciada em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, atingiu duramente os países da Europa Ocidental, ocasionando grave crise econômica e desemprego em massa na região. A insatisfação da população era grande. Cresciam os protestos contra o desemprego, a escassez de alimentos e a inflação. Esse contexto contribuiu para a radicalização política e a ascensão, o surgimento de governos autoritários. No caso da Alemanha e da Itália, contudo, os regimes que se implantaram foram além do autoritarismo, configurando-se como totalitários. O totalitarismo caracteriza-se principalmente pela existência de um líder e um partido que tem poderes quase totais sobre o Estado, sem a regulação de outras instâncias, pela busca de homogeneização da sociedade, ou seja, uma sociedade igual, eliminando-se simbólica ou fisicamente aqueles grupos que não se enquadram no padrão imposto por aqueles que supostamente representariam a nação, e pela forte presença do Estado em todas as instâncias das vidas públicas e privadas, anulando-se as liberdades democráticas. O nazismo alemão e o fascismo italiano, que estudaremos neste capítulo, são exemplos desse regime. Aqui na imagem de Pablo Picasso, Guernica, de 1937. Nessa imagem aqui é a cidade de Guernica, onde havia forte movimento de resistência à ditadura. Centenas de civis morreram no ataque, entre eles muitas crianças. O fascismo na Itália. Vamos iniciar falando sobre o fascismo. Assim como aconteceu com outros países europeus envolvidos na Primeira Guerra Mundial, a Itália saiu do conflito com enormes perdas humanas e materiais, além de uma grave crise econômica interna e uma elevada dívida externa. Aqui você vê várias crianças, na distribuição de sopa para crianças pobres em Palermo. A crise econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial se estendeu por toda a década de 1920 na Itália e se agravou com a Grande Depressão. Embora a Itália integrasse a parte vencedora da guerra, o país não recebeu os territórios da África e da Ásia que lhe haviam sido prometidos pelos governos da França e da Grã-Bretanha. Os tratados de paz assinados no final do conflito concediam à Itália apenas uma pequena parte dos territórios reivindicados. Esse conjunto de fatores desagradou grande parte dos italianos, que considerou os ganhos do pós-guerra desproporcionais aos esforços despendidos durante o conflito. Insatisfeita, a população começou a se organizar em partidos de oposição ao governo liberal de Antônio Salandra. Esses partidos se caracterizavam principalmente
por forte sentimento nacionalista. Além disso, com a crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a questionar os regimes democráticos e o liberalismo econômico. O clima de frustração e de desorganização social e econômica fortaleceu os movimentos contrários ao liberalismo. Um dos movimentos que ganharam força era o socialismo, que se inspirava na vitória dos trabalhadores na Revolução Russa. Outra tendência era o fascismo. Os fascistas eram conservadores e ultranacionalistas, contrários ao socialismo e a qualquer outra ideologia de esquerda, defendiam a centralização dos poderes políticos como o único modo de superar a crise econômica. Aqui na imagem você vê o símbolo do fascismo em ornamento na década de 30. A palavra fascismo tem origem no termo fácil, que em italiano significa feixe. O fascismo se apropriou do símbolo de poder dos magistrados da antiga Roma, o feixe de varas, que representava a união do povo em torno do Estado. Mussolini defendia a força pela união com este lema: é fácil quebrar uma vara, mas quase impossível quebrar um feixe de varas. A marcha sobre Roma. Os fascistas prometiam reorganizar o capitalismo nacional e garantir a ordem no país. Conseguiram, assim, o apoio de grandes empresários industriais italianos, que temiam a ascensão dos movimentos de esquerda formados no país após a Primeira Guerra Mundial. Em 30 de outubro de 1922, os fascistas realizaram uma grande manifestação, a Marcha sobre Roma, que você está vendo, vai ver já já. E forçaram o rei Vítor Emanuel III a nomear para o primeiro-ministro da Itália o líder fascista Benito Mussolini. Mussolini adotou o título de Duce, termo italiano vindo do latim dux, que significa chefe. No poder, Mussolini, os fascistas estabeleceram uma estrutura corporativa que vinculava os sindicatos ao Estado, o que permitia manter o controle sobre as manifestações de oposição e as greves. O currículo das escolas foi remodelado para que os conteúdos reforçassem a ideologia fascista e os professores foram obrigados a jurar fidelidade ao regime. A economia e os níveis de emprego melhoraram, pois houve investimentos no desenvolvimento agrícola, industrial e militar. No entanto, os salários se mantiveram baixos, embora os lucros dos empresários tenham aumentado. Na imagem você vê a foto de 1939, as imagens de Hitler e Mussolini. São usadas para fazer oposição à guerra em Famagusta, em Chipre. Os movimentos antifascistas espalharam-se pelo mundo nas quase 2 décadas do governo de Mussolini na Itália. Você percebe que uma característica do fascismo, a imagem do símbolo, né? Você vê Hitler aqui com um sinal se manifestando, a questão de uma roupa específica para demonstrar o seu poder, né? A sua diferença. Então, essas aqui são algumas características desses regimes totalitários. Em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, Mussolini e o Papa Pio XI estabeleceram um acordo segundo o qual, em troca do apoio das autoridades católicas, o governo italiano reconhecia o Vaticano como um Estado independente dentro do território de Roma. Em 1936, Mussolini assinou um tratado de assistência mútua com a Alemanha nazista, que estava sob o governo de Adolf Hitler. Desde o início da tomada de poder pelos fascistas da Itália, houve perseguições e prisões políticas. Em contrapartida, surgiram grupos de resistência que, com a ascensão de outros regimes autoritários na Europa, formaram um forte movimento de militância política. Em 1945, já muito enfraquecido politicamente, Mussolini foi assassinado por um grupo antifascista italiano. Aqui você vê a imagem da marcha sobre Roma. Percebam todos praticamente, né?
no mesmo período. Os fascistas ficaram conhecidos como camisas negras por causa do uniforme que usavam. Percebam o padrão, das mesmas vestimentas, a questão que já foi falada. As vestimentas iguais, símbolos e aquele nacionalismo exagerado. Vamos à nossa atividade. Releia as páginas 82 a 84 e responda. Descreva o contexto que contribuiu para a radicalização política e a ascensão de governos autoritários. 2. Como o totalitarismo está caracterizado? Quais são as principais características? O que os fascistas defendiam e o que eles prometiam? 4. O que ficou estabelecido pelo Tratado de Latrão, que foi assinado em 1929? Terminada a minha atividade, envie para o meu WhatsApp e neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.